A CPI da Covid está acontecendo, estamos tendo os depoimentos das testemunhas dos ex-ministros da Saúde, do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ela está sendo feita em etapas. Porque é uma CPI que quer avaliar a conduta do Bolsonaro, sempre bom esclarecer, não é para avaliar corrupção, por mais que os bolsonaristas queiram ficar toda hora colocando lá estados, municípios, corrupção, falando de Porto em Cuba. Os governistas começaram a falar de Porto em Cuba, não, dinheiro que foi utilizado para produzir, para financiar a ditadura, uma bobagem, porque eles querem tirar a atenção da CPI. A atenção da CPI, o foco da CPI é a conduta de Bolsonaro. Se Bolsonaro, ele fez uso de um medicamento sem comprovação científica como política pública, se o Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas, se o Bolsonaro teve uma postura negacionista, tudo isso para atingir a imunidade de rebanho. Então a CPI está sendo tratada por etapas. A primeira semana foi o foco da cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada. A segunda semana, vacinas. Mas em um momento futuro, a CPI vai querer avaliar também se o governo Bolsonaro utilizou o gabinete do ódio para propagar notícias falsas. Porque se você desinforma a população, você também contribui, você também colabora para que ela acabe sendo infectada e, por consequência, podendo morrer ou ter uma sequela que também é bastante grave. E quando nós começamos a falar de notícias falsas sobre o governo, é claro que nós falamos sobre Carlos Bolsonaro, o Carluccio. O Carluccio, antes mesmo da CPI, ele sempre foi o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. Renan Calheiros sabe disso. No dia seguinte do encontro de Bolsonaro com José Sarney, que é uma das figuras mais importantes, um dos caciques do MDB, Renan Calheiros já falou sobre Carlos Bolsonaro, que ele iria prestar depoimentos na CPI, claro, na condição de testemunha. Isso é mais pra frente, mas vai acontecer. E também foi muito indagado com Mandetta, com Taish e também com Marcelo Queiroga, se o Carluccio participava das reuniões ministeriais, inclusive reuniões com o Ministério da Saúde, porque circularam algumas fotos do Carluccio ali, e o próprio Mandetta disse que o Carluccio ficava junto com o Bolsonaro. Por que ele ficava ali? Ele é um vereador do Rio de Janeiro. E há uma outra questão que foi falada pelo Mandetta, também foi falada pelo Taish e deu a entender, pelo depoimento do Queiroga, que o Bolsonaro ele tinha um aconselhamento paralelo, uma espécie de Ministério da Saúde paralelo que o ajudava a tomar as decisões. E queremos saber se o Carluccio fazia parte desse aconselhamento paralelo. E a CPI está de olho no Carluccio. Ele é alvo. O Ministério da Saúde é alvo. O Ministério da Saúde não, perdão. O Carlos Bolsonaro é alvo da CPI. O senador Humberto Costa, do PT, a Folha de São Paulo, defendeu que o Carluccio fosse convocado. O Humberto Costa falou o seguinte: a minha intenção é de chamar, porque a política de comunicação do governo passava por ele. Então nós queremos saber se a comunicação do governo Bolsonaro era ditada pelo Carlos Bolsonaro e principalmente se ele falava sobre a cloroquina. Porque muitas notícias sobre a cloroquina foram vinculadas ao governo, tanto é que o Ministério da Saúde retirou do ar, isso foi no dia 7, notícia do dia 7 de maio, Saúde retira do ar documento que orientava médicos sobre o uso da cloroquina. Então por que o Ministério da Saúde falava sobre cloroquina? Então essa é uma recomendação oficial. Uma recomendação oficial que reforça a ideia de que o governo federal utilizou a cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada, como política de saúde. Mas vamos continuar aqui a fala do Humberto Costa. Dizia-se que ele era o responsável pelas redes sociais pessoais do presidente, que era espaço de propagação permanente de fake news e ideias negacionistas, então tem a ver com o negacionismo. E temos que lembrar que a CPI da pandemia pode solicitar à CPMI das fake news, que investigou o Carluccio e o Gabinete do Ódio, que a CPMI das fake news traga ou libere o acesso a notícias ou a dados importantes da investigação sobre as fake news relacionadas à pandemia. Isso pode acabar acontecendo também, mas é no momento mais pra frente. É preciso saber por que ele participava de reuniões e que importância tinha na definição da política de governo para enfrentar a pandemia. O Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente, também quer chamar o Dudu Bananinha. Mas a questão, pessoal, é que o Carluccio, ele também tá ameaçado. E toda vez que chega perto alguma coisa do Carluccio, o Bolsonaro já fica preocupado. Porque o Carluccio é alguém instável emocionalmente pelo que é dito, né?
tanto pela Thaís Oyama quanto pelo deputado Julian Lemos do PSL, que o Carluccio ele sabe chantagear o Bolsonaro, ele ameaça, fala que vai desaparecer, até mesmo fala que pode tirar a própria vida, o Bolsonaro tem medo disso. Tá? Porque o Carluccio e o Bolsonaro têm uma relação muito estranha. O Carluccio disputou contra a própria mãe, a pedido do Bolsonaro, as eleições de 2000 para vereadora do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma relação bastante tensa. E o Bolsonaro sabe que o calcanhar, todo mundo sabe que o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro é o Carluccio. Tanto que o Mandetta, no seu depoimento, falou sobre o Carluccio, cutucou, foi uma cutucada, óbvio, uma provocação ao presidente Bolsonaro. E o Carluccio pediu ou orientou o Bolsonaro que o discurso na CPI fosse radicalizado, que eles partissem para cima da CPI e aparentemente estão fazendo isso. Tanto é que o Carluccio, que aparentemente comandava essa ABIN paralela, ele começou a levantar informações sobre o filho do Renan Calheiros, o governador de Alagoas, o Renan Filho. Como vai ser? Então querem peitar o Renan Calheiros? Situação difícil, porque para peitar Renan Calheiros você tem que ter muito peito. Você tem que ser igual a André Surak ou a Denise Rocha, né? Já que estamos falando de CPI, e a Denise Rocha, o furacão da CPI, era assessora do Ciro Nogueira, que é um governista. Você precisa ter aquele silicone, né? Porque elas na fazenda elas tiveram uma briga de silicone, uma peitando a outra assim de silicone. Você precisa ter um silicone bem grande para peitar o Renan Calheiros, porque caso contrário, não tem jeito não. Mas enfim, vamos continuar observando, a pressão aumenta e o Carluccio vai se desesperar. Mas o alvo dele, ele tá assim com o alvo bem na testa. Tanto é que o cabelo dele para fugir do alvo tá até indo para trás. Brincadeiras enfadonhas com a calvície de Carluccio. Mas se você gostou, clique no botão de gostei. Me siga também no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.